Salve, salve meu time, seja bem-vindo ao GEO Brasil. Nessa quarta-feira eu chego com muitas atualidades para você. Isso porque, gente, na segunda-feira eu esperei um pouquinho reverberar a quantidade de notícias que estão ocorrendo a respeito de Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, o famoso Tribunal de Haia, pediu a prisão de Netanyahu e outras lideranças de Israel e também do Hamas. Essa é a notícia que está realmente tomando a atenção dos noticiários do Brasil, mas logicamente que do mundo. E agora você vai entender o que está acontecendo. Primeiro passo é a gente entender o que é esse tal de Tribunal de Haia, com H, AIA. Beleza? O Tribunal Internacional Penal, que é conhecido, aliás, Tribunal Penal Internacional, essa é a ordem correta, tá? Perdão. O Tribunal Penal Internacional, que é o TIP, ele é conhecido popularmente como Tribunal de Haia. Isso porque ele fica localizado na cidade de Haia, nos Países Baixos, tá? Uma verdadeira corte, gente, internacional, que foi composta ali, começou a ser validada em 2002, então um processo ainda bem recente. E esse grande tratado para formar esse tribunal penal internacional, ele passou a vigorar a partir de 2002 e nem todos os países do mundo assinaram, tá? Então, o país que assinou, que se comprometeu com esse tribunal, é de fato a área de atuação. Em termos jurídicos, seria a área de jurisprudência, jurisdição, melhor dizendo, tá? Desse tribunal. Então, temos 123 países que participam do Tribunal Penal Internacional, que é conhecido como Tribunal de Haia, até aí tranquilo? 123 países, e o Brasil é signatário, preciso falar que sim, o Brasil é signatário, e esse Tribunal Penal, ele tem jurisdição em 123 países, tá? O que acontece, Rodrigo? O que esse tribunal faz? Esse tribunal, ele tem um foco em julgar alguns crimes específicos, tá? São eles: crimes de genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra e também crimes de agressão, sempre envolvendo a questão do direito internacional. Então, pensando em relação entre um país A e um país B, ou seja, relação entre países, tá bom? Esse tribunal ele foi criado a partir do Estatuto de Roma, tá? Foi uma grande urgência ali do Estatuto de Roma criar de fato um tribunal para conseguir gerenciar essas questões que envolvem a temática do direito internacional, envolvendo também o crime internacional. Então é importante criar um tribunal para ficar de olho nessas questões, debater e futuramente também conseguir fazer o que, Rodrigo? Punir, tá? Então, a partir do Estatuto de Roma é criado, sim, Estatuto de Roma de 1998, é criado, sim, o Tribunal Penal Internacional, ou o Tribunal de Haia. Então, a partir do Estatuto de Roma, que ele é criado, até aí tranquilo, o Brasil é signatário, é um país que assinou e faz parte aí, tá, do Tribunal Penal Internacional. O Brasil assina ali em 2002, quando passa a vigorar. O que acontece é o seguinte, tá? Nós temos lá a corte, né? Os juízes, e nós temos também os promotores que trabalham nesse grande tribunal penal internacional. E nessa segunda-feira, ou seja, hoje quarta-feira 22, nessa segunda-feira, dia 20 agora de maio, o senhor Karim Khan, basicamente assim, tá? O senhor Karim Khan, esse senhor que aparece aí, o britânico Karim Khan, ele pediu ao tribunal, pediu aos juízes que emitam um mandado de prisão para o primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu. Além disso, também há o pedido para a prisão de 3 principais lideranças do Hamas, tá? Só que além de pedir a prisão do Benjamin Netanyahu, ele também pediu a prisão do ministro de Defesa de Israel, o senhor Yoav Gallant. Senhor Yoav Gallant, tá? Só uma curiosidade, tá?
Esse Karim Khan, que é o grande procurador, ele também foi responsável por pedir a prisão do Vladimir Putin, da Rússia, tá? Então ele pediu para o juiz emitir o mandado de prisão para o Vladimir Putin. De fato, aí o Putin já foi condenado no Tribunal Internacional. Penal Internacional, o famoso Tribunal de Haia, tá? Segundo esse promotor, gente, que está pedindo mandado para o Benjamin Netanyahu, seu ministro de Defesa e lideranças do Hamas, segundo ele, todos esses senhores têm responsabilidade criminal em crimes de guerra e crime contra a humanidade. Do lado do Hamas pesam algumas acusações. Então vamos lá. Ó. Quais são, Rodrigo? Exterminação de povo, assassinato de civis, sequestrar e fazer civis reféns, tortura, estupro e atos de violência sexual, tratamento cruel e desumano. São as acusações que pesam do lado do Hamas. Rodrigo, tem do lado de Israel? Também tem, tá? Já do lado de Israel, esse britânico, o Sr. Khan, ele conseguiu identificar alguns crimes promovidos por Israel. São eles, tá? Indução à fome como método de guerra, principalmente na questão de não permissão de entrada de ajuda humanitária em faixa de Gaza, tá? Sofrimento deliberado da população civil, e logicamente nós estamos falando da população civil da faixa de Gaza, assassinato de civis, e essa é uma questão muito preocupante, porque não interessa o preço da guerra, o Benjamin Netanyahu está disposto a pagar um grande objetivo, um grande discurso, a grande falácia de que vai conseguir eliminar o Hamas, e vidas civis estão sendo simplesmente exterminadas da face da terra em específico a faixa de Gaza. Isso vem acontecendo de forma deliberada, então aqui entra também essa acusação de assassinato de civis, ataques deliberados a civis, entrando mais uma vez, exterminação de um povo, tá? Em específico aí entraria como genocídio, um específico que é uma etnia específica, etnia árabe, a gente pode falar de etnocídio, tá bom? Perseguição e tratamento desumano. Então você vai observar que boa parte aqui das acusações que a promotoria relatou e pediu para os juízes, a partir dessas acusações, a emissão aí de mandado para prender o Benjamin Netanyahu, o ministro de Defesa de Israel, e a liderança do Hamas, você vê que tem muitas semelhanças. Por exemplo, a perseguição e tratamento desumano. Ali no Hamas também tem tratamento cruel e desumano, tá? Entre outros, gente. A ideia é que é o seguinte, quando a gente fala desse Tribunal Penal Internacional, é importante a gente compreender que nem todos os países do mundo são signatários, tá? E mesmo que esse tribunal tenha lá a emissão de um mandado, estabeleça uma pena e tudo mais, condene o Benjamin Netanyahu, para isso funcionar, isso também passa a partir do comprometimento de alguns estados. Ou seja, esse tribunal ele não tem uma força policial, não tem um exército que vai entrar num país, pegar aquele presidente, um deputado, um parlamentar, um primeiro-ministro e prender ele, não tem essa força. Então a gente precisa de quê? Do Estado. A gente precisa da força do Estado daquele país de cumprir essa determinação a partir do momento que ele é o quê? Signatário. Tá? Exemplo, né? O Putin ele já foi condenado. Se o Putin pisa no Brasil e o Brasil é signatário, mediante a isso, o Brasil deveria prender o Putin, tá? Para ele cumprir a pena, segundo o Tribunal Penal Internacional. Só que não é isso que acontece na prática, né? Não é isso que acontece na prática. Só para você ter uma ideia, Israel não é um país signatário do Tribunal Penal Internacional. Não é. Estados Unidos não é. China não é. Brasil é. Rússia não é, gente. Tanto é que quando a gente fala em condenação a partir do Tribunal Penal Internacional, nós estamos falando de condenação da pessoa. Esses crimes ali, a condenação e tal, ocorre a partir do CPF da pessoa. E não do Estado, não do país, percebe? Então, Benjamin Netanyahu que vai cumprir a pena. E não Israel que será penalizado. O Estado ele não é penalizado, e sim o CPF, a pessoa, a liderança. Tá? Então, mesmo que Israel seja, né, o presidente não, o primeiro-ministro de Israel seja condenado, ele não vai cumprir a pena no país dele.
Se ele visitar Estados Unidos também não é signatário, não vai prender o cara para cumprir a pena. Agora, se ele pisar no Brasil, aí o Brasil teria obrigação, segundo o estatuto, né, do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil é signatário, o Brasil teria obrigação de prender o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mesma coisa seria se o Putin pisar aqui no Brasil, aí nós temos um problema jurídico, porque o Brasil, na figura de um país que assinou esse tratado, faz parte do tribunal, o Brasil, teoricamente, deveria prender o Putin. Será que existe essa possibilidade? Deixa aí o teu comentário, ele é importante demais para o nosso canal. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu tenho um roteiro aqui que eu preparo com muito estudo, com o maior carinho aqui, ó. E eu gero um PDF. Esse PDF ele fica disponível para você que faz parte da plataforma GeoBrasil Concursos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer essa nossa plataforma. Tem geografia geral, geografia do Brasil e tem atualidades. As aulas vão para lá no GeoBrasil Concursos e o PDF, que é objeto de desejo de muita gente, ele também fica disponível para você com essa aula toda roteirizada. Tá bom? Ó, beijo no teu coração. Amanhã, quinta-feira, eu estou de volta com mais atualidades para você. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!